E aí a Bíblia diz: conhecei e prossegui em conhecer quem? O Senhor, a Deus. Todos os dias, conhecei e prossegui em conhecer. Cada dia que você conhece, fica mais fácil. Quem aqui é casado há muito tempo, você chega em casa, olhou para sua mulher, você já sabe. Tá bom, tá ruim, tá chateado, tá com dor de cabeça, o menino fizeram bagunça, gastou demais, vai vencer o cartão. Porque à medida que a intimidade vai aumentando, você nem precisa falar mais. Vamos pegar esse texto e vamos olhar primeiro a misericórdia de Deus na conotação para que sejamos salvos. A Bíblia diz que a causa de não sermos consumidos, a causa de não sermos destruídos, está totalmente relacionada à misericórdia de Deus. Porque sem a misericórdia de Deus, nossa destruição, nossa ida para o inferno seria, na verdade, a única opção por quem somos. Por melhor que sejamos, por mais que tenhamos ou que encontremos em nós inúmeras virtudes, a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, no que diz respeito à misericórdia de Deus, o texto diz 3 coisas nos 2 versículos que lemos. A misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos, porque a sua misericórdia não tem fim e ela se renova a cada manhã. Então ela é forte o suficiente para consumir aquilo que nos consumiria. Ela não tem fim, ou seja, você vai morrer e a misericórdia do Senhor vai continuar, certo? Então ela não tem fim, pelo menos para nós. E ela também se renova, ela não se repete, ela se renova. É como se ela tomasse a intensidade de acordo com a necessidade que temos para aquele dia cujo qual nós estamos vivos. Lucas, no capítulo 1, no verso 50, diz também algo que corrobora com isso. A sua misericórdia é de geração em geração. Obviamente, ela foi sobre os nossos avós, ela foi sobre os nossos pais, ela está sendo sobre nós, ela será sobre os nossos filhos, ela será sobre os nossos netos, até tudo isso findar. Por quê? Porque se a misericórdia de Deus se ausentar, nós somos consumidos. A causa de não sermos consumidos, destruídos, é a misericórdia de Deus. E um Deus tão misericordioso deveria nos ensinar uma coisa. Mateus 9,13: ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia eu quero, e não sacrifício, porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Escute só, olhe bem o que diz esse texto. Jesus está dizendo a esse texto para um grupo de pessoas que estavam indignadas porque Jesus estava comendo na casa do Levi, o discípulo que depois receberia o nome de Mateus. Jesus está dizendo: olha, eu acho melhor vocês voltarem para casa e aprendei o que quer dizer misericórdia, é o que eu quero. O que Jesus está dizendo é o seguinte: vão para casa e descubra que se eu pensasse o que você pensa sobre os outros a respeito de você, você seria consumido.
Se vocês acham que eu não deveria estar na casa do Levi, eu quero dizer uma coisa a vocês: Deus não deveria estar na sua casa, na sua vida, para te salvar. Jesus está dizendo: vocês gostam muito de receber a misericórdia de Deus para ser salvo, mas quando chega na hora de replicar isso e desejar que o outro, que não é muito o seu afeto, que não é muito do seu agrado, certo, também vai ser salvo, isso lhe incomoda. Então nós vimos aqui que no quesito misericórdia, ela se renova a cada manhã, ela não se repete, ela não tem fim, ela é a causa de não sermos consumidos, e ela também é algo que precisa ser aprendido com Deus. Você recebe? Então replica. Só que essa misericórdia, meus irmãos, que nós precisamos todos os dias, que se renova toda manhã, que não tem fim e que precisa ser replicada, é só um modelo de misericórdia. É a misericórdia que diz respeito à nossa salvação. Ela é a única? Não. Tem uma outra misericórdia, que essa misericórdia nós não deveríamos precisar dela com a mesma intensidade que a primeira que eu citei. A próxima misericórdia, ela não é a causa de nós, não sermos consumidos pelo pecado cujo qual está sobre nós. Ela é a misericórdia que nós vamos ter que acionar todas as vezes que fazemos uma besteira. Todas as vezes que fazemos algo errado, nós vamos precisar da misericórdia de alguém, que pode ser revelada na paciência, na tolerância, que pode ser revelada na ajuda, no acolhimento. Mas aí eu pergunto a você: essa misericórdia é a causa de não sermos consumidos? Não. Essa misericórdia não tem fim? Não. Essa misericórdia se renova a cada manhã? Não. Essa é a misericórdia que nós não deveríamos precisar dela. Ela existe, mas não deveria ser acionada, porque ela precisa ser acionada todas as vezes que fazemos algo que não deveria. Será que eu precisaria da misericórdia para manter meu casamento? Sim ou não? Me ajuda aí, prega comigo, arrisca e chuta. Deveríamos precisar da misericórdia, ou vamos precisar dela para manter nosso casamento? Sim ou não? Sim. Mas devemos precisar dela todo dia, toda semana, toda hora, todo mês? Não. Para criar seus filhos aos pés do Senhor, para ensiná-los no caminho certo, você vai precisar da misericórdia do Senhor? Sim ou não? Todos os dias? Não. Todas as horas? Não. Em todas as situações? Não. Essa é uma misericórdia que nós não devemos precisar todo dia. Não deveríamos. Quem precisa dela todo dia vai viver o divórcio ou um casamento desgraçado. Quem precisa dessa misericórdia todo dia para criar seus filhos vai ter filhos desobedientes, rebeldes e distantes. Quem precisa da misericórdia de Deus todos os dias para ganhar dinheiro está perdido. Você precisa da misericórdia de Deus para ganhar dinheiro, sim ou não? Sim ou não? Claro. Mas todo dia? Toda hora?
em todas as situações? Não. Você precisa da misericórdia de Deus para escolher suas amizades? Sim ou não? Mas para todas elas? Não. A misericórdia, eu estou cansado de ver gente que para tudo precisa da misericórdia de Deus. Precisa da misericórdia do cônjuge, porque só faz besteira com o cônjuge. Precisa da misericórdia dos pais, da misericórdia dos amigos, da misericórdia do governo, da misericórdia, da misericórdia, da misericórdia, da misericórdia, da misericórdia. Pelo amor de Deus. Você presta atenção, não quero, pastor, o que o senhor está dizendo? Que eu traí minha mulher e que agora não tem misericórdia? Tem. Se ela quiser te dar misericórdia, que se ela não quiser, não vai ter misericórdia. Ah, pastor, então ela vai para o inferno. Não sei. Entendeu? Porque você acabou de colocar ela no inferno porque ela não te deu misericórdia, você não deu misericórdia para ela. Discute isso lá com o chifrudo. Isso é um assunto muito sério, porque a misericórdia de Deus, para pagar os nossos pecados e as nossas transgressões, a Bíblia garante, ela se renova a cada manhã, ela não tem fim, ela é de geração em geração, e ela é a causa de não sermos consumidos. Mas para procurar uma igreja para congregar, você precisa da misericórdia de Deus? Não, você precisa observar a liderança, observar o pastor, observar a estrutura, observar tudo, e aí você vai para lá. Para arrumar uma amizade legal, sincera, decente, você precisa da misericórdia de Deus? Não, você precisa de critério, de valor, de princípio, de tudo, para você escolher um amigo, para você educar seu filho. Estou cansado de ver filho que é uma bênção longe dos pais. Tira o menino de perto da mãe e do pai. O menino não faz bagunça, o menino senta, o menino não corre, o menino não grita, o menino não faz malcriação. Botou os pais perto. Parece que o inimigo vem junto com os pais. Você consegue entender isso? A misericórdia de Deus, para não sermos consumidos, é para ser usada quando? Quando? Todos os dias. Porque sem ela nós seremos, mas a misericórdia de Deus, que entra em cena para nos defender, muitas vezes, ou na maioria, de problemas criados por nós mesmos. Você já parou para pensar nisso? A quantidade de misericórdia para resolver essas coisas que você precisa? Se você precisa dessa misericórdia na mesma intensidade da primeira, eu quero te dar um aviso, como pastor: mude, tome uma outra postura, para que você aprenda a lidar com as decisões dessa vida com mais sabedoria. Preste atenção. Se você é cristão, vive em Cristo Jesus, essa primeira misericórdia para você não ser consumido está garantida, sim ou não? Se você morrer, você vai para a glória com Cristo Jesus, amém? Agora, essa misericórdia não te garante uma vida satisfatória, prazerosa nessa terra. Quanto menos você usar a misericórdia para viver aqui, melhor será sua vida em todas as instâncias, quer com negócios, quer com seus filhos, quer com seu cônjuge, quer com suas amizades, quer com seus relacionamentos interpessoais. Então, pastor, como é que eu faço para minimizar a minha necessidade de ter esse segundo modelo de misericórdia?
O primeiro não tem jeito. O primeiro, por mais certinho que você seja, certo? Por mais ajustado que você seja, por melhor marido que você seja, por melhor filho, por melhor pai, você é um cidadão de bem, paga todos os seus impostos, você não trai a sua esposa, você é o funcionário exemplar da companhia, você é o melhor crente da igreja. Pois é, nada disso te dá direito a vencer, a consumir aquilo que te consome ou que pode te consumir no quesito pecado. A única coisa que pode fazer isso é a misericórdia do Senhor. A misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Você vive uma vida certinha com Cristo? Legal. Você vive uma vida bagunçada com Cristo? Tá certo. Qual é a diferença entre você e você? É que a sua vida legal, que você vive com Cristo, coloca você num estilo de vida ajustado e agradável. O outro pode até ter coisas que você não tem, mas pela vida desajustada que vive, sempre lhe parece que está faltando alguma coisa. Mas se os dois estão na igreja e são capazes de morrer numa velocidade, certo, que seja suficiente para se acionar a misericórdia, os dois são salvos. O problema de quem não traz uma vida lutando o tempo inteiro para ser ajustada é morrer de morte súbita. Esse indivíduo pode não ter tempo de acionar essa misericórdia, e por não ter buscado viver uma vida íntegra, eu não posso dar a ele uma sentença, mas eu posso dizer que corre o risco desse indivíduo acabar ter se perdido. Então como é que eu posso? Pastor, como é que eu posso evitar de usar essa tal de misericórdia aí para corrigir as minhas coisas? Eu vou rapidamente conversar com vocês sobre Provérbios, capítulo 2, do verso 1 ao verso 5. Vou ler ele todo e depois eu volto. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconder contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria ao teu ouvido e para inclinares o teu coração ao entendimento, e se clamares por entendimento e por inteligência, alçares a sua voz, como a prata a buscares e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus. Volta no verso 1. Filho meu, vamos começar daqui. Filho meu. Vamos lá. Se eu perguntasse a você quem é seu pai, provavelmente você diria o nome próprio dele. Se eu perguntasse a você, ele está vivo ou morto? Seu pai é vivo, Geraldo? Não. Seu pai é vivo, Osias? Sim. Geraldo tem um pai morto, Osias tem um pai vivo. É obviamente que nós estamos falando de uma paternidade terrena, mas o texto não está falando de um pai biológico. O texto está dando ao ouvinte a informação de que ele é filho. Então, no que diz a Deus, seu pai está vivo e seu pai está vivo. Os dois têm pai vivo, porque Deus está vivo e no trono de sua glória. Então é muito importante que você entenda que a informação primeiro quer dizer quem é meu pai. Isso parece simples, mas não é não. Talvez eu não tenha muito tempo para explicar isso hoje. Mas se eu perguntasse a você, ou se você me perguntasse, vamos lá fazer o contrário. Vamos dizer que você falasse assim comigo: e aí, pastor, tudo bem?
Tudo bem. Quem é seu pai? Eu falasse para você assim: meu pai é Deus. O que iria parecer a você essa frase? Tenta imaginar agora. Iniciamos uma conversa, aliás, nos conhecemos pouco, e você vira para alguém e diz assim: pô, quem é seu pai? E aí a pessoa diz para você: ei, cara, meu pai é Deus, o Todo-Poderoso. Meu pai é Deus. O que você pensaria a respeito dessa pessoa? Pare e pense. Tente aí. O que será que esse cara está querendo dizer? Meu pai é Deus. Deus é pai de todo? Sim ou não? Não. Deus não é pai de todo mundo. Porque está assim de gente que não se sente filho. Está assim de gente que não se comporta como filho. Uma das coisas que faz com que um filho seja reconhecido é a similaridade que ele tem com o pai. Então Deus está dizendo: filho meu, nunca esqueça quem é seu pai. Você está com dinheiro? Seu pai é Deus. Você está sem dinheiro? Teu pai é Deus. Você está doente? Teu pai é Deus. Você está são? Teu pai é Deus. Você está cheio de gente do seu lado? Teu pai é Deus. Você não tem ninguém, acaba o culto, você vai embora sozinho, ele ainda é seu pai. Quando você reconhece quem é seu pai, seja franco, parece que você ficou meio soberbo. Está falando que seu pai é Deus, por quê? Eu estou falando porque eu me sinto filho dele. E eu me sinto filho dele em qualquer situação. Você acha que isso é simples, né? Vamos lá. João está no Jordão, Jesus vem ao batismo. Quando Jesus é batizado, uma voz fala com quem? Duas pessoas precisam ouvir isso claramente. O indivíduo que está preparando o caminho, esse alguém quem era? João Batista. E o outro que precisava ouvir isso? Quem? Jesus. Jesus não está num corpo humano? Sim ou não? Então ele vai enfrentar dificuldades humanas? Sim ou não? Então Deus, para o Jesus homem, diz o quê? Você é meu filho amado, em quem eu tenho. Precisava falar isso para Jesus? Provavelmente não. Mas precisava deixar isso como um exemplo para mim e para você, para quando você estiver passando uma dificuldade, quando você se sentir sozinha, quando a situação fica feia, quando tudo parece estar errado, quando ninguém está do teu lado, quando a enfermidade chegou, certo? Quando a calamidade bateu a sua porta, você tem Deus como Pai. Você quer ver como é que isso é complicado? Jesus termina o batismo e vai para onde? Para o deserto, para ser. A tentação se inicia com a frase: se tu és. Bom, vamos voltar à frase anterior. Este é meu filho amado, em quem eu tenho. Ponto. Afirmando. O diabo faz o quê? Troca a afirmação por uma interrogação, a certeza pela dúvida. Se tu és o, como se eu sou? Porque se o diabo convencer você, como tentou convencer Jesus, de que você não é filho, de que Deus não é seu pai, você vai estar em sérios problemas. Então ele está dizendo: filho meu, se aceitarem as minhas palavras. Estranho, né? Quem está dizendo isso é Deus, sim ou não? Sim ou não? Isso. Nós estamos trazendo essa conotação.
Se aceitar as minhas palavras, se aceitar, ou seja, você tem a possibilidade de recusar. Se você aceitar as minhas palavras, tá certo? Nem tudo aquilo que os nossos pais, nem tudo aquilo que as pessoas com muito mais experiência nos diz, que se nós evitarmos, vamos evitar uma série de problemas, vamos evitar uma série de transtornos. Nós nem sempre estamos dispostos a aceitar. Deus poderia nos obrigar, mas não é assim que funciona. Ele diz: meu filho, se você aceitar as minhas palavras e esconder contigo os meus mandamentos. Olha só, a palavra você aceita, os mandamentos você esconde. Os mandamentos, as minhas palavras e meus mandamentos, primeira pessoa. Deus está dizendo: se você, certo, aceitar as minhas palavras e esconder os meus mandamentos. Você só usa essa expressão esconder normalmente sobre duas situações. Você só esconde normalmente duas coisas. Para você esconder algo, uma, ele é muito valioso; duas, ele é muito vergonhoso. Para você esconder alguma coisa, ou é muito dinheiro, ou é algo de muito valor, ou é algo de muita responsabilidade, que tem valor para você, é uma foto, é um objeto, é alguma coisa que ela é valiosíssima. Então ela não fica no alcance das crianças, ela não fica para qualquer pessoa ver, ela não fica em qualquer lugar, é numa gaveta, é por trás de alguma coisa, é dentro de uma bolsa, dentro de uma sacola, é dentro de um cofre, é num banco, é assim. Ou então ela é escondida por uma senha do celular, por uma caixa, certo? Onde as pessoas não podem acessar. Nós só escondemos coisas se elas são muito valiosas ou muito vergonhosas. Deus está dizendo: esconde os meus mandamentos. Porque se você esconder meus mandamentos, eles viram seus. Eles têm para você valor. E se meus mandamentos tiver para você, e aí é mandamento mesmo, pega lá os 10 e manda bala neles. Entendeu? Amai a Deus sobre todas as coisas, amai o próximo como a ti mesmo, honra o teu pai e a tua mãe, não cobice nada do próximo, não mate, não roube. É isso aí mesmo. E isso eu faço o quê? Aceito? Não. Isso eu escondo. Por quê? Porque me traz vergonha? Muito pelo contrário, eu escondo porque é valioso. E por que eu tenho que esconder? Porque tudo aquilo que eu escondo, eu não quero que ninguém roube. Então eu não quero nenhuma conversinha de um professor de filosofia numa universidade. Eu não quero nenhum desenhozinho, nenhuma novelinha. Eu não quero nenhum teólogozinho, certo? Que sabe muito menos do que pensa saber, sendo capaz de roubar o mandamento do Senhor do meu coração, da minha vida. Se aceitar e se esconder contigo os meus mandamentos, vamos lá, porque é muito conteúdo, eu sou só no 1. Para fazeres atento a sabedoria ao teu ouvido e para inclinares o teu coração ao entendimento. Olhe bem, vamos lá. Então para que eu vou reconhecer que eu sou filho?
Então eu sei quem é que está falando comigo, meu pai. Você quer olhar para Jesus e dizer: qual pai que o filho pedindo um peixe lhe dará uma serpente? Um pão lhe dará uma? Então Jesus, Deus está dizendo, o pai está dizendo aos filhos: olha só, se você aceitar minhas palavras, o que não é fácil de aceitar, não é fácil aceitar não, porque muitas coisas que o pai fala, nós não estamos a fim de obedecer, nós não estamos a fim de aceitar. Parece que são limites, certo? Que não vão trazer nenhum prejuízo para nós. Foi assim desde o início. Se esconder o mandamento no coração, para fazer atento. Para que eu faço isso? Para me fazer atento. Atento. Simples como a serpente, ou simples como as pombas. Não, vamos lá, me ajude aí, que até eu me perdi. Prudente como a serpente e simples ou sem maldade como as. Você nunca na vida vai pegar uma cobra distraída. Nunca você vai pegar. Atenção, atento, atento, atento. A gente mora no Rio de Janeiro, a gente sabe mais ou menos o que é isso. Sempre alerta. É ou não é verdade? Sempre alerta, o tempo inteiro. Ele diz, para que você se faça atento, o teu ouvido para quem? A sabedoria, Inclinado o teu ouvido e o teu coração ao entender. Vai para o 3, para a gente adiantar. E agora, você ora por quê? Olha só, qual é a pauta da sua oração? Olha o que ele está dizendo, que o indivíduo que vai precisar pouco da misericórdia de Deus para a vida nessa terra, certo? Olha o que ele tem que fazer. Ele tem que aceitar, esconder os mandamentos, estar atento à sabedoria e o entendimento, e suas orações não é para carro, não é para casa, não, é para entendimento. Em algumas traduções, conhecimento e inteligência. Vamos lá. O que é inteligência? Inteligência é a capacidade que vocês, lógico que eu estou trazendo de uma forma bem simples. Inteligência é a capacidade que uma pessoa tem de aprender. Se você ensina uma pessoa e ela pega o ensino com rapidez, ela é uma pessoa inteligente. Se ela tem conhecimento de muitas coisas, ela é considerada uma pessoa culta. O que é cultura? Cultura é a quantidade de informação que uma pessoa tem. Note que a Bíblia está dizendo, olhe só, eu vou precisar de reconhecer que sou filho, de aceitar as palavras, de esconder os mandamentos e de estar atento à sabedoria. E sabe o que é interessante? Tem um ditado que diz que a sabedoria está onde? Nas praças. Sabe onde está a sabedoria? Nos 54 anos de casado. Quem vive perto deles, provavelmente deveria se sentir muito habilitado a se casar para ter um casamento longo. Bom, mas a minha área não é essa, não é casamento, eu sou solteiro, eu estou em busca de formação. Então tá bom. A sabedoria está exposta. Porque enquanto inteligência é a capacidade de aprender, cultura é a quantidade de informação que eu tenho, sabedoria é como eu utilizo toda essa cultura que adquiri com inteligência para tornar a minha vida mais agradável. Por isso que o sábio tem uma boa vida e o tolo tem uma vida ruim. Por isso que o sábio sabe que não leva nada daqui e o tolo pensa que quanto mais tiver aqui, mais importante que os outros ele é. E sabe onde está isso?
na oração. Se você clamar para ter entendimento, por inteligência, você clamar a sua voz. Eu não quero clamar a voz por inteligência, eu não quero clamar a voz por conhecimento, eu não quero parar para ouvir os mais velhos, eu não quero parar para olhar e ver, certo, o que os outros, não. Eu não quero ler um livro de um cara experiente. O cara levou 50 anos para escrever um livro, e você pode pegar a experiência que o cara levou 50 anos e pegar tudo em uma semana, e as pessoas não leem nada. Pare e pense. E o clamor, não estou dizendo que nós não temos que acionar o Senhor, não, para a misericórdia dele vir corrigir, porque de vez em quando a gente faz besteira. Mas tem gente que vive de misericórdia e de misericórdia. Ela pega essa primeira misericórdia que se renova a cada manhã, que deveria ser usada para a salvação, e coloca para as burrices, para as besteiras, para as escolhas erradas que fazem. Então todos os dias, o que a vida dela precisa? De uma borracha no final do dia, para apagar tudo que ela fez de errado durante o dia. Sabe o que vai ter escrito a respeito dela? Nada. Porque o que se escreveu de manhã, Deus tem que apagar de tarde. E é assim que funciona. Então ele está dizendo: se você clamardes por entendimento e por inteligência, alçar a sua voz, verso 4, aí, como a prata a buscares, e como tesouros escondidos a procurardes. Como é que você procura um tesouro escondido? Ô gente, ó, tinha um tesouro lá na subida da serra. Vão! É assim que você procura? Como é que você faz? Aí, gente, valeu, tô indo. Vai não, tá cedo, não, tem que ir. Vai fazer o quê? Não, vou dar um pulinho ali que eu vou. Amanhã eu volto. Sim ou não? Se o que está escondido é um tesouro, você vai sair falando que lá tem tesouro? Não. Mas pastor, isso não é egoísmo? Fica tranquilo, porque lá tem tesouro para todo mundo. Você só tem que achar o lugar que ele está. Entendeu? Você não pode pegar meu tesouro, eu não posso pegar o seu. Você é que pode não ir buscar e ter uma vida medíocre, uma vida dolorosa, certo? Ele está dizendo: como a prata a buscares, certo? E como tesouros escondidos a procurardes. O último versículo. Então você vai entender o quê? O que você vai entender? O temor do... E acharás... Deixa eu falar uma coisa para você. O cara que encontra aquilo ali, ele vai bem em todas as áreas da sua vida. O que ele está dizendo é só voltar. Volta o texto para mim, por favor, que eu estou terminando. Ainda tem 20 minutos. Volta no verso 1 para me fazer um. Diga assim: eu sou filho. Nem sempre gosto das palavras de Deus. Fala. Verdade, ou não é? Às vezes você está olhando no WhatsApp assim, ó. Alguém fez uma fofoca. Dá uma vontade de dar um... Só assim uma incrementada. E aí Deus fala: você não é fofoqueiro. Você fala: eu sou sim, sou que eu não sabe. Sou, certo? Bom, eu sou filho. Nem sempre aceito. E não precisa aceitar também, não. Pelo menos aceitar na conotação. Vamos lá para Jesus. Jesus disse que um pai tinha 2 filhos. Aí chamou o primeiro filho e falou: meu filho, olha, lá nós estamos colhendo as coisas lá na nossa terra. Faz o seguinte, dá um pulinho lá e ajuda o pessoal que está colhendo, tá bom? O que o filho falou?
O que é que o filho falou? Vou, tô dentro, já tô indo. Ele foi. O pai chamou o outro e falou: meu filho, ó, os trabalhadores estão trabalhando lá, faz o seguinte, dá um pulinho lá e ajuda os outros. O que é que ele falou? Não vou. Mas ele, qual dos dois aceitou? Então, você não é obrigado a dizer que aceita. Você só tem que aceitar. Não quero obedecer. Tá bom, eu vou. Mas eu não quero. Entende? Entendeu? Você sabe muito bem do que eu estou falando. Não me olha com essa cara. Você sabe muito bem quando acontecem as coisas, certo? Que você não quer, porque aceitar não é sempre agradar. Mas por que você acaba fazendo? Porque os mandamentos deles estão onde? Escondido. Onde? Aqui, ó. É ou não é? Dá vontade de você não obedecer, aí quem vem? Os mandamentos, olha. Aí você começa a colocar: não matarás, honra o teu pai e a tua mãe. Note que honrar pai e mãe é tão difícil que tem que ter até promessa. A Bíblia instrui tudo certinho, ó, tá lá, ó, Satanás e a mulher. Olha o que a Bíblia diz: resistir o diabo e fugir da mulher. Olha o que a Bíblia está dizendo. Pensa num bicho perigoso. Mulher, é ou não é verdade? É mais perigoso que o diabo. As mulheres estão rindo dela mesmo, legal. Foi só para... Você consegue entender? Está lá, ó. Esconde contigo, está escondido. Por que eu obedeço? Porque tem algo que está dentro de mim. Às vezes eu nem estou afim de obedecer, mas eu obedeço porque está dentro de mim. Deus colocou, e Deus vai ser honrado por aquilo que está dentro de mim, porque está escondido, ninguém está vendo. Não é se você está afim ou não, é se Deus está escondido dentro de você na palavra dele. É se a palavra dele está lá dentro. Sua mulher não está, seu pastor não está, seu patrão não está, seu pai não está, não tem ninguém lá. Quem tem é Deus, porque ele é seu pai. Está escondido dentro de você. Posso ouvir um amém? Amém. E voltei até a pregar tudo de novo, porque o tempo estava sobrando. E para caçar o que? Sabedoria. Sabedoria. Sabedoria tem a ver com qualidade de... Todas as vezes que você vê um sábio, o cara vive bem. Se ele tem muito, ele vive bem. Se ele vive pouco, ele vive bem. Tem sábio vivendo com pouco, tem sábio vivendo com muito. Tem tolo vivendo com pouco e tem tolo vivendo com muito. O sábio, certo? Com pouco ele é feliz, sim ou não? E o sábio com muito, ele vive feliz, sim ou não? O tolo com pouco vive ruim, sim ou não? E o tolo com muito também vive ruim. Coração sábio, atento, certo? Para aprender sobre o último versículo. Agora é para terminar minha aula. Então entenderás o temor, e o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Está lá na Bíblia. E você vai achar o conhecimento de quê? De como ganhar dinheiro, Silvio Santos. Em como fazer 10 milhões num curso do coach. Em como ter o conhecimento de... E aí a Bíblia diz: conhecei e prossegui em conhecer quem? O Senhor, a Deus. Todos os dias, ó, conhecei e prossegui em conhecer. Cada dia que você conhece, fica mais fácil. Quem aqui é casado há muito tempo, você chega em casa, olhou para sua mulher, você já sabe. Tá bom, tá ruim, tá chateado, tá com dor de cabeça. Os meninos fizeram bagunça, gastou demais, vai vencer o cartão. Seu marido chegou, só olhou, você já sabe. Olha, eu já vem outro para cima de mim hoje, ó. Oh, meu Deus, dá livramento desse negócio. Não é? Ou então está irritado, está isso, está aquilo, outro.
Por quê? Porque à medida que a intimidade vai aumentando, você nem precisa falar mais. Você já ouviu a Bíblia dizer que antes que a palavra chegasse à boca, Deus já sabe. O que é isso? Isso é uma definição de intimidade, não simplesmente de soberania. Glória a Deus. Para nós, 2026 é o ano isso. E nós temos, coloca para mim por favor. Eu tenho pedido para que as pessoas repitam: eu preciso mudar, eu quero mudar, eu posso mudar e eu vou mudar. Então vamos lá? É isso aí. Amém? Nós vamos lutar com todas as nossas forças para mudarmos naquilo que for necessário, para que possamos tornar a nossa vida melhor, o nosso relacionamento para com Deus melhor e a vida do nosso próximo também melhor. Tá certo? Está chegando o finalzinho aí de janeiro e já já nós voltamos com 2 cultos. Tá certo? Por isso que você está vendo o pessoal em pé, tá ok? Mas janeiro nós resolvemos fazer apenas uma reunião. Normalmente aos domingos nós temos 17h45 e 20 horas. Suspendemos o culto das 20, muitas pessoas viajando, de férias, mas no início de fevereiro retorna o Ministério Infantil. Então o Kids volta, as crianças vão poder estar lá e nós voltamos com 2 cultos. Amém? Bom, ontem nós tivemos uma reunião muito especial. Não quero chamar de culto não, eu vou chamar uma reunião muito especial, que foi a reunião dos solteiros. E muitos do que estiveram aqui não são membros da igreja, tá certo? Num evento que nós fizemos focado nos membros da igreja. Eu entendo por quê, mas deixa eu fazer um aviso aqui, porque agora em fevereiro nós vamos ter outro. Quem pode participar deste evento? Certo? Quem é maior de idade, nós não queremos menor de idade nessa reunião, porque vamos tratar de coisas sérias, às vezes temas, né, para adultos, e os menores, eles não vão fazer parte disso não. Depois chega em casa contando a versão deles, o que eles entenderam, e acaba dando problema para a gente. Pastor, qual é a idade limite? Enquanto você estiver vivo. Tá certo? Só que é só para solteiro, nas 3 modalidades. Solteiro que nunca casou, levante a mão quem nunca casou. Levanta a mão aí todos os solteiros. Não quero casar você não. Está com medo, né? Isso, pode baixar a mão. Segunda modalidade de solteiro: divorciado. Levanta a mão, divorciado. Isso aí é para você. E terceira modalidade, viúvo. Certo? Eu gosto de fazer essa brincadeira. Levanta a mão todas as viúvas, por favor. Viúva. Isso. Uma. Cadê? Só tem uma. Cadê? 2. Lá atrás também tem. Faz assim: 3, 4. Isso. 4 viúva. 5 viúva. Viúva. Tá certo? Levanta a mão os viúvos, só para me saber como é que é aqui na igreja. Viúvo. 1. 2. Tá aparecendo. 2. O resto morreu. Pastor, esse evento é para quê? Parece que se eu for lá é porque eu estou querendo arrumar namorado, eu estou querendo arrumar alguém. Não, a proposta não é essa. É um evento para solteiro, mas com foco em desenvolvimento pessoal. Então aqui não é a festa do Cupido, tá certo? Nós sabemos que muitas vezes você não quer outra pessoa, mas precisa cuidar de suas emoções. Você quer outra pessoa, mas precisa cuidar de suas emoções, tá certo? Então nosso propósito é esse:
foi uma reunião muito, mas muito proveitosa. Quem esteve aqui, levanta a mão. Isso aí. Eu acho que nós tivemos o quê? Umas 300 pessoas, aproximadamente, talvez isso. E foi muito legal. Bom, próximo sábado nós temos uma reunião para casais. Eu anunciei que em janeiro nós teríamos 3 reuniões. Jovens e adolescentes já tivemos, certo? Solteiros tivemos. E no próximo sábado, às 20 horas, não é um culto, é uma palestra e um bate-papo, certo? Sobre o desafio de permanecer casado. Quem é casado, levante a mão. Isso aí, essa reunião é para você. Você ter força para esperar o outro morrer. É até que a morte o separe, ou não é? Isso aí, nós vamos pedir a Deus, Senhor, fortalece. Brincadeiras à parte, vamos à nossa reflexão. Mateus capítulo 6, eu vou ler o capítulo inteiro, vou falar de alguns versículos depois, ok? Mas vou ser bem breve. Eu acho que tem 34 versículos, mas eu quero rapidinho acompanhar com vocês. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faça tocar a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que fez a tua direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente, e teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, certo? Para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora ao teu Pai que vê o que está em oculto, e teu Pai que vê o que está em oculto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém. Porque se perdoardes os homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se porém não perdoardes os homens as suas ofensas, também vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Porém tu, quando jejuares, unge a cabeça, lava o rosto, né? Para não parecer aos homens que jejuas, mas sim a teu Pai que está em oculto, e teu Pai que vê o que está em oculto te recompensará. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos. De sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que há em ti são trevas, quão grandes trevas, ou quão grandes serão tais trevas. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Por isso vos digo:
Não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andeis solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou com que, eu me assustei, ou com que o inimigo está atrás do microfone ou atrás da mesa de som. Que comeremos e beberemos, ou com nos vestiremos? Vamos embora. Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo que o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mas não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. Primeira coisa, eu li um capítulo que não gastei nem 3 minutos, o que significa, se você dedicar pelo menos um pouquinho, tá certo? Você consegue ler a palavra do Senhor, tá certo? E eu quero pegar esse texto e fazer algumas reflexões, porque a variedade de assuntos cujos quais Jesus aborda nesse capítulo é uma aula extraordinária. Provavelmente mais de 10 mensagens poderiam ser extraídas, né, só dos pontos que eu vou apresentar a você. Mas a primeira coisa que eu quero que você entenda é que num ano de mudança, esse é um capítulo que nos expõe a fazer o oposto do que o comportamento atual tem exigido de nós. Esse é um capítulo que ele vai nos expor a fazer as coisas sem a necessidade de observadores, sem a necessidade de sermos ovacionados, de nos sentirmos prestigiados, elogiados. Não. Eu não sei se você observou, mas inúmeras vezes o texto fala de recompensa pública. O verso 5, recompensa pública. O verso 18, recompensa pública. Mas em muitos outros versículos deste capítulo, nós vamos ver: o vosso Pai Celestial vos retribuirá. Deus sabe que nós estamos também em busca de reconhecimento. É muito legal, é muito bom, é muito prazeroso fazer alguma coisa e sentir que somos reconhecidos porque fizemos aquilo bem feito. Tá certo? Então não há erro nenhum, não há nenhum problema em querermos notoriedade, em querermos reconhecimento. Porém, chegamos a um momento em que tudo que se faz precisa ser visto. Tudo que se faz nós queremos mostrar. Vamos tomar um café da manhã antes de mexer no copo, no pão. Se ele for bonitinho, se nós acharmos que ele pode criar um bom impacto nas pessoas, nós então tiramos uma foto e publicamos, para que as pessoas vejam o que nós estamos comendo, onde estamos comendo, certo? Ou seja, fazer as coisas e não ser visto hoje é basicamente um absurdo. Qual sentido faria alguém sair daqui para participar da caminhada do Nicolas até Brasília? Faz todo sentido, sim ou não, para lutar pela liberdade, por nossa nação, sim ou não? Mas me diga quantas pessoas fizeram isso e não postaram na sua rede social? Provavelmente nenhuma.
Todas aquelas pessoas que foram participar, provavelmente, elas tiraram uma foto e publicaram no seu Instagram, mandaram na sua rede de WhatsApp, certo? Fizeram um vídeo para o TikTok. Por quê? Porque a exposição de que eu preciso ser visto, ela está sendo impregnada na nossa mente. Só que o capítulo 6 de Mateus, Jesus traz uma informação que talvez seja extremamente atualizada para este momento, mas que vai na contramão de tudo que nós temos visto. Hoje, quem não é visto não é lembrado. Eu preciso postar para que as pessoas vejam. Eu gostaria de ter um like, uma curtida e um comentário positivo, mas eu só mostro o que me convém. As coisas que faço de errado eu não encaro, eu escondo. Eu sonego as informações, porque elas não me trazem glória, não me trazem honra. Enquanto na verdade a Bíblia nos expõe a escondermos, ou pelo menos ocultarmos as coisas boas que fazemos e encararmos as ruins, para que possamos parar de praticá-las. Mas a ordem hoje é: mostre para todo mundo o que você acredita ser bom, tá certo? E esconda de todo mundo os seus defeitos, até mesmo de você ou das pessoas que poderiam te ajudar a melhorar. Então nós vamos olhar nesse capítulo alguns versículos que no ano da mudança pode nos nortear bastante para um novo estilo de vida. O verso 1 diz assim, não precisa colocar na tela não, tira para não chamar a atenção deles. Isso. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serem vistos por eles. Não tendes galardão do vosso Pai, né? Aliás, se você fizer isso, não terá galardão diante de vosso Pai que está nos céus. Preste atenção se você gosta de ser generoso. Você gosta de ser alguém que ajuda as pessoas. Você gosta de ser alguém, certo? Que trabalha na sua vida com generosidade. Jesus disse: se você quer ser generoso e quer receber de Deus sobre essa generosidade, faça isso sem mostrar aos homens. Faça como o bom samaritano na história narrada por Jesus, que encontra alguém caído no caminho, o ajuda, certo? Coloca num ambiente, num abrigo, paga a despesa. Quem é aquele homem? Aquele homem é alguém que ele não conhecia, não sabia quem era. Pelo menos essa é a tônica de Jesus. A tônica é mostrar generosidade sem a necessidade de receber o reconhecimento dos homens, para que possamos receber um pagamento que vai além das coisas humanas, para que sejamos pagos ou retribuídos pelo próprio Deus. Quando olhamos Jesus transformando a água em vinho, vemos ele basicamente salvando uma festa, mantendo alegria naquele ambiente, porém ninguém soube o que ele fez. Altamente discreto, ok? Ele entra naquela história, salva aquela festa, ok? Foi extremamente generoso com aquela família, foi extremamente obediente à solicitação de sua mãe, mas altamente discreto, buscando oferecer exemplo para todos nós. Olha, um menino que levava consigo um lanche para ele. O lanche era dele, a comida era dele, os 5 pães eram dele, os 2 peixes eram dele. Provavelmente aquela turma que sentou mais distante não fazia a mínima ideia de onde surgira tanto alimento. Mas o alimento surgiu da generosidade de um menino
que pegou algo que era dele e entregou nas mãos de Jesus. E Jesus fez o milagre. Se você planeja ou deseja ou quer levar uma vida de generosidade, e não há cristão de verdade que não seja generoso, uma das maiores virtudes de um cristão é ser generoso, é de alguma forma conseguir melhorar a vida de outra pessoa. Olhar para alguém que está sofrendo e que às vezes não precisa nem do seu dinheiro. Tem uma igreja de um amigo que todo final de ano eles fazem um trabalho, eu não lembro direito o nome, mas é um trabalho que tem o propósito de abençoar o próximo ano. Eu não lembro o nome que eles dão. E aí eles pedem que os membros da igreja orem para receber no coração um discernimento de na vida de quem eles deveriam ofertar. E aí então, um rapazinho bem humilde orou e recebeu no coração a direção de ofertar R$50 na vida de um homem. O que ele não sabia é que aquele homem era o homem mais rico da igreja. E o que ele não fazia ideia, que ele era o homem mais miserável da igreja. Você deve talvez estar pensando que esse homem rico deu alguma oferta para o garoto que deu os R$50, mas não deu não. Ele foi correndo no pastor chorando, dizendo que Deus estava dando uma grande lição nele, mandando um garoto com tão pouco recurso dar uma oferta para alguém tão rico. E este ato abriu a generosidade no coração daquele homem. Então ser generoso não é uma opção não. Apesar de não estar nos 10 mandamentos diretamente, poderíamos até introduzi-lo no amar o próximo como a si mesmo. Tá certo? E outra coisa, quando a Bíblia diz que nós devemos aceitar as palavras do Senhor é uma coisa, mas quando a Bíblia nos manda esconder os mandamentos é outra. Porque palavra você pode até recusar, mas mandamento não se recusa, se obedece. Então é muito importante, primeiro, que sejamos generosos, mas segundo, que tenhamos um entendimento que o que fazemos para Deus. Se você fizer para as pessoas, é só uma questão de tempo até você parar de fazer. Vai servir na igreja, serve para quem? Você serve as pessoas? Simplesmente? Então tá bom, basta alguém ser sem educação com você, basta alguém não ser cortês com você, que você não tem mais intuito de servir. Quando nós fazemos para que a recompensa venha do Senhor. Então você quer ser generoso? Deve. Agora, faça isso de forma discreta. Faça isso de forma que o Senhor venha te retribuir. É isso que ele começa falando. Quando você der esmola, quando você ajudar alguém, faça quietinho, certo? Porque Deus vai te recompensar. Posso ouvir um amém? Amém. Verso 5. Coloca um pouquinho, isso. Quando orares, pode tirar. Preste atenção. Quando orares, você quer ser alguém espiritual? Você quer ser alguém que seja reconhecido por ser alguém espiritual? Cuidado, porque um dos requisitos para isso é oração. Mas Jesus disse que quando você orar, cuidado como você ora. Cuidado para não procurar aparecer com suas orações, ser visto pelos homens. Olhe bem, Jesus está dizendo
que se eu quero ser considerado alguém espiritual, um homem, uma pessoa de oração, eu não preciso mostrar isso para os outros. Isso não significa que os outros não vão reconhecer isso em você. Lembra? Um homem espiritual está passando e uma mulher chama seu marido e disse: vejo que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Aquele casal viu Deus na vida do profeta Eliseu. Eles viram Deus. Se você quer ser alguém espiritual, cuidado. Se na verdade você não quer ser alguém espiritual, não para Deus, mas para você mesmo. Quando você faz isso, inevitavelmente, segundo a Bíblia, você já recebeu o seu galardão. Se a sua intenção é chegar aqui na igreja e fazer alguma coisa para Deus, ou fazer alguma coisa, e a pessoa reconhecer, tá bom. E se ela reconhecer, você já teve o pagamento que você queria, o reconhecimento dela. Mas se quando você faz, você não está preocupado com se a pessoa vai reconhecer ou não, você quer fazer para Deus e ser mais forte, e ser mais consistente. Por isso, não se preocupe em mostrar para as pessoas o quanto você sabe, o quanto você lê, certo? O quanto você ora. Não precisa. Não, porque essa madrugada eu orei de 3 às 7 da manhã. Sério? Caraca, Edalmo. Pô, tu orou de 4 horas, maluco. Poxa. Às vezes a imaturidade faz a gente fazer isso. Uma vez, eu vou falar de mim porque eu não gosto de falar dos outros. Eu quis mostrar que eu estava orando. E era de madrugada. O que eu fiz? Botei o telefone no temporizador, joelhei e tirei a foto de eu orando. A gente é quase doido, não é não? E postei. Um miserável de um filho de Deus, porque não pode ser do Satanás pela pergunta que fez. A essa hora, posso perguntar quem tirou a foto? Era eu, para mostrar para os outros que eu oro nas madrugadas. Falei, Cláudio, toma vergonha nessa cara, você já passou dessa fase. Jesus está dizendo, se você quer ser alguém espiritual, não é querer, isso é uma obrigação sua, certo? Mas não precisa mostrar para os outros, entendeu? Isso é algo entre você e Deus. Posso ouvir um amém? Amém. Isso aí, porque o próprio verso 5 termina dizendo o quê? Coloca aí, por favor. Isso, ó. Verso 5. Para serem vistos pelos homens, em verdade vos digo que ele já recebeu o seu. Pronto, mostrou para os homens, eles reconheceram, acabou, está certo. Mas, se fazemos para Deus, talvez a recompensa, não vou dizer o pagamento, mas a recompensa seja de médio a longo prazo. E nós somos muito imediatistas, queremos o resultado na hora. Quem aqui, em nome de Jesus, toda mentira caia por terra agora, entendeu? Quem aqui já postou algo e mediu suas curtidas com de uma outra pessoa? Que igreja boa! Caraca, só você, irmão. Poxa, fiquei triste. Eu vou levantar a mão para você não ficar sozinho, porque eu também fiz, beleza? Certo? Mas preste atenção, ser visto é muito importante, é verdade. Só que Jesus está afirmando aqui, certo? Seja na generosidade, seja na espiritualidade, é importante nós entendermos se as pessoas
já te deram o que você precisava. Não espere receber nada quando chegar no reino de Deus. E a Bíblia nos diz que lá tem algo chamado galardão, que ainda bem que não há inveja, não há nada, que a minha cabeça não consegue entender. Se eu chegar lá, tiver na sua cabeça assim, uma coroa com mais pedra do que a minha, eu vou tomar dele, eu vou. Você consegue entender isso? Jesus está nos alertando sobre coisas muito preciosas, ok? Vamos lá, vamos pular aqui para adiantar o verso 16. Outro tema. Ele já falou de generosidade, falou de oração, agora ele fala de jejum. Quando jejuardes, não mostreis contristado como os hipócritas. Preste atenção, eu tratei aqui, certo? O jejum, pode tirar por favor, como um ambiente de intimidade com Deus. Olha só. Então eu gostaria de dar algumas dicas quando você for jejuar. Não vai na casa dos outros na hora da comida. Quer comer? Come aí. Opa, come um pouquinho. Está passando mal? Então come. O que é? Dieta. A pessoa começa a querer investigar. Estou num propósito. É maneiro, mas perde o efeito. Segundo Jesus, aí o pessoal só... Você está entendendo? Você tem que ter cuidado com isso. Certo? Olha, você tem que fazer, preste atenção. Tem que ser feito. Mas quando você estiver fazendo, certo? Evite esses ambientes, para que os outros vejam, certo? Ninguém precisa saber o quanto você jejua, o quanto você ora, o quanto você é íntimo de Deus. Não, as pessoas não precisam saber disso por você, elas vão saber disso por outras pessoas, através da sua vida, do seu testemunho. Posso ouvir um amém? Tudo num versículo só. Deixa eu te perguntar, preste atenção. Tu já ouviu falar num cara chamado Ananias na Bíblia? Quem é ele, o famoso Ananias? Fala para mim, qual é o episódio que você lembra dele? Ele vendeu o terreno. Não, esse aí é outro. É o outro Ananias, o do vendeu o terreno, o munheco de Samambaia. É o outro. Você conhece um outro Ananias? Ele estava lá na casa dele. Presta atenção se isso não é intimidade. O cara está na casa dele. O anjo do Senhor falou: Ananias, estou precisando de tu para fazer uma oraçãozinha para um cara ali. Quem? Saulo. Ananias falou: você sabe quem é que você está mandando eu ir? Você é chefe de grupo de extermínio. Esse tal de Saulo. Você vê. Comando Vermelho lá de Israel. O senhor... Não vai rolar não, porque... Não, os caras matador de... Você não conhece ele não, né? Não é nem bom só conhecer, porque é uma pessoa... O Ananias, que você não fazia nem ideia que ele existia, foi o cara que Deus mandou orar para que Paulo recuperasse Isso é intimidade, sim ou não? E ninguém sabia quem ele era. Quando alguém ouvia o testemunho de Paulo, provavelmente o Paulo falava, certo? Estava cego lá e Deus falou com um servo dele. Como é que é o nome? Ananias. Um homem de Deus que ouvia a voz do Senhor, sim ou não? Íntimo de Deus. É verdade. Então eu vou te dar algumas coisas que pode ajudar muito a vida de outra pessoa, talvez não tanto a sua, segundo os ensinamentos de Jesus, de se manter em oculto em determinados ambientes. Quando for falar com alguém, evite a expressão Deus falou comigo.
Evite. Talvez seria melhor você dizer: Deus colocou no meu coração. Porque se eu te perguntar como é que Deus falou contigo, vai dar ruim para você. Então me diz como é que Deus falou com você. Ele falou com você? Presta atenção, fala. Ok? Que tipo de comunicação ele usou? Verbal? Então tá bom. Não foi verbal, então tá certo. Então me diga como é que ele falou com você. Pode ter falado por sinais? Então tá bom. Nós temos. Mas quando você diz Deus colocou no meu coração, quando você troca a expressão Deus me mandou pela expressão eu senti de Deus de fazer isso, eu vivi uma experiência assim, né? Vou contar nesse contexto. Aqui eu estava numa lanchonete com um amigo na minha viagem agora, e de repente eu falei para ele: cara, eu vou ao banheiro, pede 2 cafés para nós. Aí ele disse: tá bom. Enquanto eu fui no banheiro, eu tive uma percepção, é como se algo mexesse no meu coração e dissesse assim: pega $200 e coloca no bolso dele quando voltar. Mas pensa numa coisa que foi forte, o sentimento. Eu não ouvi uma voz, não, sabe, mas foi aquele impulso, não tinha motivo para fazer aquilo. Quando eu voltei do banheiro, peguei os $200, ele já estava na fila do Starbucks, e aí ele estava no telefone, eu peguei os $200 e coloquei no bolso dele da frente. E ele pensou que eu estava dando o dinheiro a ele para pagar o café. Ele não fazia a menor ideia. Terminou a ligação, ele escreveu alguma coisa e meteu a mão no bolso. Quando ele olhou, $200. Aí ele me olhou, meio que apavorado. Aí eu falei: o que foi, cara? Ele falou: o que é isso? Eu falei: eu fui no banheiro e senti no meu coração que eu tinha que colocar $200 no seu bolso. Aí ele pegou o telefone, abriu e me mostrou a conversa dele com a mulher. Meu amor, eu recebi uma multa e transfere $200 para pagar. Por quê? Eu não sei. Os $200 não mudou em nada a vida dele, não mudou em nada a minha, mas Deus quis mostrar naquele momento o cuidado que tinha para com ele nas pequenas coisas, porque o Deus que está conosco e que nós servimos, cuida dos detalhes da nossa vida. Eu não sei o que você está atravessando, eu sei que há um Deus no céu, certo? Que move-se para socorrer você. Posso ouvir um amém? É assim que funciona. Mas, certo? Nós temos que entender a importância. Até esse presente momento, Jesus fala de 3 coisas: a importância de sermos discretos na generosidade, a importância de sermos discretos em nossas orações, e a importância de sermos discretos na nossa intimidade, no nosso jejum. Posso ouvir um amém? Agora ele muda. E vamos para o verso 19. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam. Verso 20. Mas ajuntai tesouro nu, presta atenção, porque Jesus agora vai falar sobre a prioridade e a importância. Olha só, 2 coisas extraordinárias. A Bíblia diz que o dinheiro responde por tudo, ok? O dinheiro responde por tudo. Então nós precisamos dele. Não vem com essa conversa não. Dívida não se paga com fé, entendeu? Dívida se paga com dinheiro, ok? E eu sou um pouco mais conservador.
Se possível, se quer viver numa vida tranquila, arrume o dinheiro primeiro e pague e compre depois. Nem sempre é possível, mas se possível for, saiba de uma coisa: quando você dorme sem dívida, o sono é mais tranquilo. É assim que funciona. E aqui nós vemos Jesus, depois de falar de sermos discretos, certo? Na nossa generosidade, discreto em nossas relações, discreto em nosso jejum, ele fala da importância das coisas e o nível de prioridade. Se quer juntar tesouro, ajunte tesouro no céu. Aí complicou, vou entrar na mensagem, certo? Do Emerson. Como é que eu ajunto tesouro no céu? Como é que eu vou mandar tesouro para lá? Pare e pense. Ele diz: tesouros da terra, isso a gente sabe o que é: dinheiro, carro, bens. Mas tesouro do céu, obviamente, que a Bíblia está falando de galardão, daquilo que nós vamos receber quando, chegarmos na glória. Mas aqui ele estabelece algo precioso, certo? Ele diz: não ajunteis tesouro aqui, onde traça, ferrugem e ladrão pode corroer, mas ajunte tesouro no céu, onde traça, ferrugem e ladrão não roubam. O que a Bíblia está nos ensinando, pelo menos Jesus está nos ensinando a lidar com as coisas que são importantíssimas na nossa vida. Porém, o reino do céu é prioridade desde o primeiro versículo da Bíblia, certo? No princípio cria Deus céus e terra. Quer outro? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quer outro? O que eu acabei de dar a vocês: não ajunte tesouro aqui na terra. Então a Bíblia sempre nos expõe a entendermos que a prioridade é o céu, e a terra é importantíssimo. Não negligencie coisas materiais, não brinque com dívidas, não brinque com dinheiro, não brinque. Dinheiro não leva desaforo. Aprenda a lidar com isso. Jesus está sendo muito incisivo ao falar com seus discípulos, com seus ouvintes. Aprendam, ok? Entendam a importância do céu. Mas o dinheiro não. Não, então vamos lá, pega Davi, pega Salomão, pega Abraão, pega Isaac, pega Jacó, pega José, pega Salomão, pega esses caras, todos eles, homens de Deus, que enriqueceram, mas que entenderam a prioridade. E mais à frente nós vamos entender por que Jesus está falando disso. Mas o verso 22, ele muda novamente. A candeia do corpo são os olhos, de sorte, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mas o próximo é bem pior que esse: se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Bom, até aí está tudo certo. Se meus olhos forem bons, no 22, meu corpo vai para a luz. O 23 diz: se os meus olhos forem maus, meu corpo, certo, será tenebroso. Mas tem um problema pior ainda: se portanto a luz que em ti há ação, bom, tem um perigo maior. Se meus olhos forem bons, meu corpo anda na luz. Os olhos são maus, meu corpo anda em trevas. Mas e quando eu penso que meus olhos são bons e eles são maus? Quando a luminosidade, a bondade, quando alguém me convenceu de que eu estou fazendo algo errado aos olhos de Deus, mas correto aos olhos da sociedade, e eu acredito que essa postura minha é luz. Jesus disse: quando a luz que há em ti são trevas, quão trevas serão? Porque você sequer é capaz de enxergar, de ver, de avaliar as coisas.
Por que você acha que Jesus facilitava a comunicação de seus ouvintes? Por que você acha que inúmeras vezes, ao chegar em casa, eu imagino, quando Jesus começava a contar uma parábola, o discípulo sentava e fazia assim um para o outro, ó. Lá vem ele de novo, achando que está falando com criancinha. O reino do céu é semelhante a uma redinha jogada no mar. E aí, quando chegava em casa, os discípulos falavam com Jesus. Pô, Jesus, por favor, o senhor está fazendo pouco caso do nosso raciocínio. E eles queriam saber por que é que o senhor fala com eles por parábolas. Jesus disse: é simples, porque vocês conseguem entender o que eu falo, os outros não. Eu não sei se você já ouviu a historinha do pastor que viajou, estava de férias e foi visitar uma congregação lá pequenininha, na cidade que ele estava viajando. Mas ele resolveu não falar nada, porque ele ficou com medo de dar uma oportunidade para ele. Então ele ficou quieto só para assistir. E o pastor mandou-lhe bala e pregou. No final o culto acabou, o pessoal está indo embora. Ele levantou, foi lá na frente, falou: pastor, como é que vai o senhor? Eu também sou pastor na cidade e tal. Por que é que o senhor não falou? Eu tinha apresentado o senhor. Ele falou: não, eu estou de férias. Ele falou: o senhor toma um café comigo? Saiu um pouquinho, foi no gabinete tomar um café. Foi bom, o senhor vem de cidade grande, uma experiência. Eu já estou aqui há 3 anos, não converte ninguém, a igreja não cresce. O senhor poderia me dar uma dica? E o pastor olhou para ele com muito amor e disse: olha, eu acho que o senhor está dando comida para girafa. Ele disse: comida para girafa? Não entendi. Ele diz: o senhor tem ovelhas, mas está dando comida para girafa. Ele falou: mas o que é isso? O senhor está usando uma linguagem, o senhor está falando coisa que esse povo não está entendendo nada. Se o senhor der comida para a ovelha, a girafa pode baixar o pescoço e comer lá embaixo. Mas se o senhor dá comida para a girafa, a ovelha não pode ir lá em cima para comer. Então, a proposta de Jesus sempre foi facilitar para que as pessoas conseguissem abrir os seus olhos, para enxergar de forma correta. Mudança de ótica. Se os seus olhos forem bons, se você aprender a distinguir as coisas. O que é distinguir? Você quer distinguir? Você é generoso? Aprenda a distinguir necessitado de aproveitador. Na igreja está assim de gente, doido para pregar um otário. Eu sou pastor, eu posso usar essa linguagem. Sabe? Alguém que não saiba distinguir entre o necessitado e o aproveitador. Encosta em você, parece um parasita, uma sanguessuga. Parece alguém que não tem dinheiro para pagar a conta do Wi-Fi e usa a sua senha. Quando chega a sua vez, o troço está pesado, não baixa nada, claro, assim. Aí um dia você acorda: estão abusando de mim, nunca mais ajudo ninguém. Pro inferno, não é verdade? É obrigação sua. Está assinando, pegar uma irmãzinha carente na igreja para o cerol. Verdade ou mentira? E a obrigação da senhora olhar com zóio espiritual? Legal ele, hein? Intenção ruim. Não que eu não gosto da intenção, mas eu não gosto do resultado que a intenção vai me trazer. Tá assim. Sim. Então aprenda a olhar em todos os ambientes, gente. Olhos bons traz para você, não é? Tem gente que acha que olhos bons é apenas uma visão otimista. Não, é identificar o que é um bom negócio, o que é um mau negócio. Pronto. Um cara me chamou para um negócio extraordinário. Beleza. Falei: cara, é isso mesmo que você está me propondo? É. Falei: dá para ser nessas condições? Ele falou: dá.
15 dias depois ele começou a me fazer pedidos cujos quais não estava no combinado. Eu fui e mandei uma mensagem para ele, falei: irmão, antes de dar seguimento a isso, vamos fazer o seguinte: o que você está me pedindo eu não vou fazer, porque se eu soubesse que era isso, eu não tinha entrado no negócio. Então, como eu ainda não comecei a construir, não coloquei dinheiro ainda, tá certo? Eu quero deixar bem claro, isso eu não vou fazer. Será que eu estou confundindo? Ele falou: não, está do jeito, eu é que me coloquei ou me expressei de forma equivocada. Então é obrigação sua, entendeu? Ter uma visão a respeito das pessoas, de Satanás, de Deus, de seu cônjuge, de seus filhos, de seu pastor, de seus membros, é obrigação sua. Se os seus olhos forem bons, você conduz a sua vida para um ambiente de luz. Qual é a vantagem da luz, pelo amor de Deus? Ela evita com que você tropece, ela evita que você caia. Se apagar a luz aqui agora, nós vamos esbarrar nas cadeiras, eu posso tropeçar na caixa de som, mas quando uma luz acende, os problemas continuam diante de mim, mas eles agora, certo, não me causam problemas. Por isso Jesus está dizendo: agora, se algumas pessoas sequer são capazes de observar e de reconhecer que a luz, que ela acredita ser luz, na verdade são trevas. Se você quer se convencer de que seu relacionamento íntimo com seu namorado, com seu noivo, é um relacionamento que Deus aprova, aí fica difícil.